Vamos iniciar nossa reunião na noite. Dando as boas-vindas àqueles que estão vindo aqui no Manuel Quintão pela primeira vez, que vem muitas vezes um amigo chama, né, para conhecer, muitas vezes está se sentindo com a necessidade de fazer uma consulta. Enfim, existem diversos fatores que nos traz aqui ou numa casa espírita. E vamos hoje trazer hoje nós temos nosso irmão Romero para fazer a prece final, e Leandro está aqui porque o nosso irmão Irapuã, ele ainda não chegou, mas que se ele vier, aí Leandro vai e passa para ele a palavra. Para a gente iniciar, antes de passar a palavra para Leandro, a gente vai falar um pouquinho sobre as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. Que isso está no capítulo 6 do livro dos Espíritos. Existem lá 20 perguntas sobre essa questão, e a gente vai elencar algumas delas para que a gente possa entender um pouco como é todo esse processo no mundo espiritual. Kardec pergunta aos espíritos, que é a pergunta 237, ele pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções? Aí os espíritos respondem que sim. Além do que, esse corpo, né, muitas vezes, quando a gente se liberta, esse corpo muitas vezes obscurece as nossas percepções. Muitas vezes até de situações presentes e situações passadas. Mas quando o espírito está fora do corpo, já não existe mais o empecilho do corpo que limita isso. Então ele passa a ter outras percepções da vida passada, do que ele sentiu, de tudo que ele vivenciou, de uma forma mais livre. E aí, em relação à percepção ainda, na pergunta 238, ele diz: as percepções e o conhecimento dos espíritos são indefinidos? Sabem ele todas as coisas? Será que os espíritos sabem? Com essas percepções, ele vai perceber todas as coisas, tudo o que aconteceu? Aí, quanto mais os espíritos se aproximam da percepção, da perfeição, mais ele tem essa sensibilidade. Porque vai existir nele uma leveza, a sabedoria, o conhecimento. E a partir daí vai poder lidar com maior facilidade. E com relação à compreensão, como é que ficam esses espíritos? Será que eles têm a mesma compreensão que nós que estamos encarnados? Interessante é que ele responde que não, os espíritos respondem que não. A gente pode observar isso na reunião de desobsessão. Pelo menos a maioria já submeteu ao tratamento de desobsessão e percebe que muitas vezes o espírito, ele não tem noção de tempo, né? Ele chega, diz, fala, às vezes viveu na época medieval, na época da escravatura, e aí não sabe que estamos num século XXI, no século atual, onde muitas coisas aconteceram. Aquela pessoa que está ali na frente, que muitas vezes foi o algoz, né, ele não consegue ver de uma outra forma, porque está imbuído nesse sentimento, um sentimento de rancor, de raiva, de tudo que trouxe para ele
mágoa e que só reconhecendo que a lei divina existe, né? A partir do momento que reconhece que a lei divina existe, a justiça divina, existe a lei de ação e reação, a partir dessa compreensão é que o espírito se liberta de toda essa visão do passado. Mas até então, toda essa vivência acontece por conta desse apego e movido por esse sentimento. E com relação ao conhecimento do passado, na pergunta 242 fala: como tem conhecimento do passado? Esse conhecimento lhe é limitado? Aí os espíritos respondem: o passado, quando nos ocupamos dele, é presente. A gente pode tirar pela nossa vivência. Quando a gente, vamos supor, na adolescência, a gente vive algo que marca, e isso termina interferindo na fase adulta. Se a gente não souber trabalhar isso na gente, termina interferindo na fase adulta. Então, quando a gente pensa, vivifica na mente esse acontecimento. Então, para os espíritos acontece dessa forma, né? Simplesmente como já nenhum véu material, toda a inteligência. Nem tudo os espíritos sabem, mas a partir do momento que existe a lembrança, vai acontecer de vivenciar aquilo ali como se fosse presente. E em relação à questão da música, dos sons, os espíritos, eles têm essa percepção de ver, de ouvir, como a gente. Nós temos, mas de forma limitada, porque nós precisamos do organismo, né, do ouvido, da visão para perceber. Existem alguns casos em que as pessoas têm a mediunidade, e essa mediunidade permite que veja os espíritos, enfim, é uma questão espiritual, mais espiritualizado. Mas em se tratando de uma comparação, nós temos a nossa limitação, já o espírito não. Ele não tem o corpo denso que faz com que ele se sinta limitado em determinadas coisas. Em relação à questão da música, né? Será que os espíritos têm preferências por músicas? Claro que sim, né? A mesma coisa somos nós temos preferências por músicas. É claro que a música celestial, ela vai muito mais além do que aquilo, do que a gente sente, costuma sentir. E nós temos as nossas preferências. Quando nós temos uma compreensão, tudo vai de compreensão, de elevação, né, espiritual. E que nós estamos aqui justamente para trabalhar essa sensibilidade. A sensibilidade de perceber as coisas boas que o mundo nos oferece, né? E justamente os espíritos estão vivendo conosco, cada um no seu plano, mas cada um com a sua limitação, né? E o seu nível de compreensão. Então, é interessante que no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, né, que possamos aprofundar mais essa questão das sensações, do sofrimento, das percepções dos espíritos, para que a gente possa compreender melhor, né, como é que procede e até esclarecer realmente essas dúvidas que muitas vezes nós temos, já que estamos num centro espírita, né? Somos espíritas e estudamos a doutrina e queremos conhecer verdadeiramente, né, o que acontece no mundo dos espíritos, na erraticidade. Então, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus,
agradecer por esse momento, por essa oportunidade, agradecer aos benfeitores espirituais dessa casa, que nunca nos faltam, que estão sempre a nos assistir, a nos auxiliar no que for necessário. Nos ampara nesta noite, nos auxiliando nos proporcionando o melhor para uma compreensão melhor do mundo espiritual. Sendo assim, pedimos, nesse exato momento, que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar Leandro, que vai proferir a palestra da noite de hoje, e que possamos permanecer na paz e na harmonia, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar agora a palavra para Leandro. Pessoal, boa noite. Nós estamos numa missão impossível, aquela do Tom Cruise, de substituir o nosso irmão Iraponã, que pelos imprevistos das chuvas ficou difícil para ele comparecer à casa. E ele tem um tema muito interessante para a noite de hoje, que é falar sobre Maria de Nazaré. E por isso eu digo que a missão é meio impossível, porque falar de um espírito dessa natureza é delicado. A gente precisa de uma bagagem, de um estudo, de uma maturidade, de uma reflexão muito grande. Mas nós vamos tentar, na noite de hoje, com a ajuda de todos vocês, abordar alguns assuntos interessantes ao redor desse tema. Em primeiro lugar, a gente entende que Maria, na condição de mãe de Jesus, e toda mãe para nós é um ser maravilhoso, pai também, então ela só poderia ser um espírito também de uma elevada estatura moral, para abrigar em seu ventre a figura do Mestre Jesus. Não poderia ser diferente a figura do seu marido, pai de Jesus. Teria que ser também um espírito de elevada natureza. É importante a gente entender isso por uma questão que o Espiritismo nos fala muito, que é a questão da afinidade. Nós temos a questão 625, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos, que diz que o espírito mais evoluído que existe nesse planeta é Jesus. Então é Ele o nosso modelo, é Ele o nosso guia, é Ele o nosso herói, é Ele o nosso líder. Não tantos outros que a gente elege no dia a dia, sem querer desmerecer, mas é Ele a figura máxima que existe nesse planeta em termos de hierarquia espiritual. Se nós entendermos essa lei que fala sobre afinidade fluídica, e isso é física pura, se tiver alguém aqui na plateia que entenda de física, que tenha se graduado nessa área, que estude, que goste, vai entender perfeitamente isso. Essa questão da afinidade é uma lei natural. E por afinidade, sendo Jesus essa figura máxima em termos morais, sua mãe e seu pai só poderiam ser da mesma natureza. Mas aí tem algumas situações interessantes que a gente estuda e ouve ao longo dos tempos. Como, por exemplo, a ideia de que Maria teria sido virgem. É uma ideia que nós respeitamos. Mas observem, o que tem de errado no sexo para que Maria tenha que ser virgem para conceber Jesus? Se o sexo fosse algo errado, se o sexo fosse algo pecaminoso, seja que termo queiram usar, Deus, na figura do Criador, não teria dado essa faculdade a cada um de nós. Vocês concordam?
Porque se Deus é o Criador de tudo, se Ele é a figura mais inteligente do universo, Ele não teria cometido o engano de nos dar a faculdade do sexo como algo proibido para que nós praticássemos no dia a dia. Sendo assim, por essa lógica, que mal tem em Maria, em José, praticarem o sexo com amor? É certo, os historiadores já relatam isso, que é certo que ambos se amavam muito. E eu estou dizendo historiadores, eu não estou falando de religiosos, eu não estou falando de teólogos. Não vejo mal nenhum em ambos praticarem o sexo e terem um filho pelas vias normais, naturais. Respeito quem não concorda, como respeito essa ideia de que teria sido virgem. Mas eu abordo esse tema para vocês começarem a trabalhar essa questão da sexualidade dentro de vocês. Não existe nada de errado no sexo, disse o palestrante. Não, não existe. O errado talvez esteja na maneira como nós vivenciamos o sexo. Se eu pratico o sexo individualmente ou com um parceiro, e por individualmente tem a masturbação, ou com um parceiro, que seja de forma respeitosa comigo e com os outros. A gente tem visto nos noticiários comportamento de pessoas que vão praticar a masturbação em locais públicos. E aí você está se exibindo, você está de repente ferindo aquilo que o outro tem dentro de si como verdadeiro e certo. E aí já começa a haver uma falta de respeito. Não estou aqui querendo condenar a conduta de A, B ou C, de elementos, de grupos, nada disso. Eu estou aqui na noite de hoje convidando vocês a refletir sobre esses temas. E também nessa questão do sexo, já que eu falei de forma individual, tem a questão do coletivo, o homem e a mulher, ou o homem e homem, ou a mulher, que sejam. Quem sou eu para julgar o que é certo e o que é errado? A gente entende na doutrina dos espíritos, como em qualquer outra doutrina religiosa, filosofia, que nome queiram dar, que todas elas falam da mesma coisa. Não façam ao outro aquilo que não gostariam que te fizessem. E aí num outro livro sagrado diz assim: faça ao outro tudo o que você puder fazer de melhor, pois é assim que você gostaria que te fizessem. E eu poderia ficar citando diversos outros livros sagrados que falariam com palavras diferentes a mesma essência. Nós devemos nos amar. E aí a gente pensa assim, Jesus disse: amai aos vossos inimigos. Como é que eu vou amar um cara que me fez mal? Uma pessoa que me roubou, que me matou, que me estuprou, que fez algum tipo de violência contra a minha pessoa. É difícil na nossa atual condição espiritual? É difícil, mas não é impossível. A gente pode começar pelo básico, que é o respeito. Se eu respeito o meu irmão, eu já estou praticando a lei de amor. Se eu entendo que aqui é uma casa espírita, que aqui professamos essa filosofia, por que é que eu adentraria aqui com a minha filosofia, seja ela qual for, para ofender quem está aqui dentro? Ou que nem entrasse, que fosse lá fora. E a gente vê esse tipo de conduta. Alguns irmãos religiosos se agredindo. E por incrível que pareça, eu já vi até espírita agredindo verbalmente irmãos de outras religiões. É importante que a gente respeite o direito do outro de acreditar ou não no que ele quer. O respeito é uma palavrinha básica que a gente fala tanto, mas parece que não absorve, porque no dia a dia nós cometemos diversos atos de desrespeito. Furei a fila do pão, passei pelo acostamento,
tem uma plaquinha de não fume, eu fumei ali. A lei manda que não beba e dirija, eu bebi e dirigi. Tem um colega de trabalho que está para ser promovido, mas eu não concordo, tem que ser eu. E aí eu faço o possível para sujar um pouquinho a ficha dele, para a promoção vir para mim. Então, são diversos os atos que nós cometemos no dia a dia de desrespeito. Por exemplo, os nossos irmãos homossexuais, sem querer fazer nenhum proselitismo à religião, nem tampouco a comportamentos, eles são dignos de nosso respeito, sim. São pessoas que vivenciam a sua natureza íntima da forma que querem, da forma que conseguem. Já é tão difícil a gente vivenciar a heterossexualidade. Quantos de nós aqui não somos cheios de preconceitos conosco mesmo? Tem uma moça bonita ali na plateia. Não vou dar em cima dela não, porque eu nem sou tão bonito assim. Nós somos assim, cheios de preconceitos, cheios de traumas psicológicos, cheios de barreiras que precisamos vencer. Estou aqui falando para uma plateia, mas de repente as pernas estão tremendo. É uma coisa natural, a gente fica com vergonha. E esse respeito é importante em todas as situações. Eu vejo que todos vocês estão me ouvindo atentamente. Isso é ótimo, isso é fabuloso. Mas imagina se fosse um irmão, por exemplo, evangélico, convidar a falar aqui na frente e algum outro irmão espírita o criticasse, reclamasse. Não cabe, esse comportamento não cabe. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu me tolero, e é assim que deve ser, eu devo me amar sim, eu devo me respeitar, eu devo me tolerar, por que é que eu não obedeço esse simples mandamento que Jesus colocou como a lei maior e começo a respeitar o meu próximo? Se o camarada é evangélico, é ateu, é prostituta, é ladrão, é um presidente ou uma presidente, um político, enfim, seja lá o que é que ele faz da vida, temos que ter respeito. E é importante por demais a gente começar a praticar isso nas pequenas coisas do dia a dia. Como é que eu quero um mundo melhor? E nós escutamos muito isso entre nós, né? A gente escuta frases do tipo: não tem mais jeito não, eu vou me embora daqui do Brasil, eu vou tentar a vida nos Estados Unidos, na Inglaterra, seja lá em que país for. Será que lá não tem pessoas imperfeitas também? Será que lá também não tem problemas parecidos ou diferentes que os nossos? Será que lá nós não vamos encarar o preconceito? Eu escuto diversos relatos de brasileiros que foram para países estrangeiros tentar a vida e sofreram muito com a falta de respeito. Fomos chamados dos nomes diversos ao chegarem lá. Há quem diga que em algumas épocas da história da Disney, parque temático, existia até placas proibindo a entrada de brasileiros. É delicado isso. É preciso que a gente comece a mudar a nossa conduta interior. E isso só se faz nos pequenos atos. Não adianta eu querer salvar o mundo. Está acontecendo um incêndio lá fora e eu vou lá fora dar a minha vida para salvar aquela multidão. Só isso não basta. Porque talvez eu continue sendo imperfeito no meu dia a dia nas pequenas coisas. Se existe uma lei que condena a pedofilia, o ato sexual com pessoas menores de idade, se eu não me engano, acho que é 16 anos ou 14, se tiver alguém na plateia, 14, né? Por que é que eu estou então olhando com desejos íntimos para aquela pessoa? Não, mas ela já não é mais nenhuma menina, ela tem um corpão, mas ainda assim, mentalmente, psicologicamente, talvez seja. Na idade já está errado. É preciso respeitar as leis. E aí a gente tem a questão também do assédio.
Eu sou chefe, a minha secretária é muito bonita, eu vou dar em cima dela. É uma falta de respeito. As leis estão aí para nos proteger. Mas será que nós precisamos realmente de leis para nos proteger? A doutrina dos Espíritos nos diz que as leis de Deus já estão gravadas dentro de nós, na nossa consciência. Então, claramente, quando nós vamos cometer um ato falho, seja ele qual for, roubar, matar, falar mal de alguém, é uma coisa legal, né? Falar mal dos outros. Está acontecendo aí o BBB, aí a gente assiste o BBB e começa a comentar. Aí fulano é assim, fulano é assado. Ciclana saiu, você viu a roupa dela? Mas são pequenos atos desses que ferem, não é nem o respeito do outro, ferem o nosso respeito. Porque se eu tenho coragem de olhar para o outro torto, se eu vejo o outro feio, gordo, magro, baixo, alto, com toda certeza em algum momento eu vou olhar para mim dessa mesma forma. Ah, eu não vou dar em cima daquela moça não, porque ela é muito linda e eu nem sou tão bonito assim. Vocês conseguem entender que nós às vezes nos colocamos em situação delicada sem nem percebermos? Sou casado, começo a bater papo no Facebook com alguma menina, com alguma garota, mulher, idosa, seja lá o que for, e o negócio vai caminhando para a intimidade. Fui eu que me coloquei naquela situação, não foi o outro. E aí é preciso que a gente comece a se respeitar. Não é nem o outro propriamente, não. É porque quando a gente mente para alguém, na verdade a primeira pessoa para quem nós mentimos foi para nós. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase assim: o ouvido mais próximo da minha boca são os meus, né? Tenho dois, estão coladinhos na minha boca. Então eu deveria escutar primeiro. Internalizar isso que eu estou falando para vocês aqui. E aí é interessante, porque às vezes a gente na condição de espírita se acha dono de uma verdade. Nos falam que, a doutrina nos fala que é a mensagem consoladora que Deus nos enviou, a terceira revelação. E muitos de nós, orgulhosos, vaidosos, nos achamos detentor de um baú de tesouros, dono da verdade absoluta. E não paramos para refletir sobre as outras verdades das outras religiões, nem tampouco para respeitar as religiões dos outros. E já saímos logo criticando. Mas veja, é orgulho, é vaidade, achar que eu tenho o conhecimento absoluto. Não tenho. Só pertence a Deus. Jesus, quando esteve por aqui, disse: muito mais poderia vos dizer, mas vós não poderias suportar. Então é claro que existe uma distância ainda, intelectual, moral, espiritual, mas que nós vamos alcançar. E só vamos alcançar numa atitude reta conosco, em primeiro lugar. A frase é: amai a Deus sobre todas as coisas. Aí alguém interrompe: eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ainda há pouco você estava ali fora quebrando um galho de uma árvore porque estava riscando seu carro, chutando um cachorro porque passou latindo e fazendo barulho. Então você não está amando todas as coisas. E aí continuamos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não, eu amo meu próximo, eu respeito todo mundo, certo? Mas de vez em quando a gente faz uma fofoquinha de um, de outro. De vez em quando a gente passa na frente, na fila. Esses exemplos que eu dei agora há pouco. Continuando. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou a frase. Acabou a frase. O final da frase: a ti mesmo. Isso é o mais importante. Precisamos nos amar em primeiro lugar. Se eu me amo, se eu me adoro, eu já conquisto uma autoconfiança que me ajuda a estar aqui na frente, por exemplo, falando para vocês, com um pouquinho menos de vergonha. Aí lá e
enfrentar aquela entrevista de trabalho com mais segurança. Não, eu vou conseguir porque eu tenho capacidade para isso. A chegar na festa e encontrar a menina dos meus sonhos e conversar com ela. Não tem nada de errado comigo. Nada. Não, mas eu sou careca. Que ótimo. Você vai gastar menos shampoo. Não vai gastar dinheiro com pente. Não, mas eu sou barrigudo. Que bom. Toda mulher adora ficar num colo de um barrigudinho. E aí a gente poderia ficar a noite toda aqui falando coisas desse tipo. Coisas reais. Reais porque é a vida de cada um de nós aqui. A gente fala assim, não, o japonês é tudo igual. Não, não é tudo igual. Se vocês olharem atentamente, tem diferença. No olho, no nariz, na boca, na altura, na cor. Tem diferenças. E isso é o legal da vida. As diferenças. Porque nos dá opções. Eu não sei se alguns de vocês lembram quando o Brasil abriu as portas para a importação de carros. E os primeiros carros que chegaram foram os soviéticos. Lada. E alguns aqui que lembram vão dizer, que carro horroroso. Eu, Leandro, até acho bonitinho. Mas só tinha aquilo. E quase ninguém importava. Porque só tinha aquilo e era horroroso aos olhos da maioria. E aí outras montadoras foram chegando, e a gente foi tendo opções de escolha. E fomos escolhendo pela cor, pelo tamanho, pelos acessórios, pela montadora, enfim, cada um pela sua opção. E isso é formidável. E aí eu preciso respeitar o outro que escolheu um carro diferente. E não sair falando mal do carro do outro. Você comprou essa porcaria desse carro, isso não presta. Foi o carro que ele gostou. É o carro que ele pode comprar. E eu citei esse exemplo besta do carro porque isso é um desrespeito. A partir do momento que eu não respeito a vontade do outro em adquirir o carro que ele quer, na cor que ele quer, eu já estou ferindo o respeito do outro. E se ele fizesse isso comigo, eu não gostaria. É interessante, né? Às vezes a gente olha assim, você comprou essa blusa com essa cor, que isso? Qual é o problema? É uma blusa, é uma cor. E aí a gente tem as passarelas da moda com pessoas cada vez mais magras, para atender um padrão de beleza que nem é, vamos dizer assim, a realidade. Porque elas vão ficando tão magras que fogem à realidade. É a realidade delas, no mundo delas. Mas ainda assim a gente tem que observar essa questão. Por que será que elas chegam a esse ponto? Será que não somos nós que começamos a mentalizar aquilo como um padrão de beleza? Aquela roupa é o padrão, é o que eu devo usar. Aquela marca é a que eu devo adquirir. Aquela religião é a que eu devo seguir. A gente começa a ficar muito modista e, de certa forma, preconceituoso. Como todo mundo está indo por aqui, eu vou também. Naquele acidente lamentável que teve da boate lá no sul, várias pessoas começaram a fugir para o mesmo local. Um fugiu, os outros acharam que o caminho era por ali, foi todo mundo atrás e foram parar no lugar errado. Eu entendo que era uma questão de nervosismo, no meio de um incêndio, você sem enxergar nada. Mas no nosso dia a dia nós somos assim. Está todo mundo indo para lá e a gente vai. Está todo mundo fazendo tal coisa, a gente faz. A gente não reflete, a gente não para pensar. Será que é isso que eu quero para mim? Esse final de semana eu estava analisando uma coisa. 2h da tarde eu saí e fui no shopping. Depois do shopping eu fui com os amigos para um barzinho. Tomei minha Coca-Cola, comi minha batata frita. Acho que 10, 11 horas eu estava voltando para casa. Só eu estava indo para lá. Todo mundo estava saindo de casa agora para a festa. 11 horas da noite. E aí eu pensava assim, tá doido, essa hora eu estou cansado, eu quero dormir.
E todo mundo que olhava para mim dizia: tá doido, isso é hora de voltar para casa, é hora de começar a festa. É interessante, né? Quem está certo, quem está errado? Será que é por aí que a gente deve olhar a coisa? Quem está certo e quem está errado? Ou será que a gente deve olhar a coisa pelo lado do respeito? Cada um sai a hora que quer, vai para onde quer, da forma que quer, com quem quer. Tem gente que nem quer sair. É preciso respeitar. E aí, voltando para a figura de Jesus, a gente observa que ele respeitou a todos, sem distinção. Tratou a todos com respeito, sem nenhum tipo de grosseria, sem nenhum tipo de discriminação. Tem até uma passagem lá na Bíblia que diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E alguém poderia dizer assim: ele já está fazendo discriminação. Não está. É porque aquilo ali era uma linha de trabalho. Ele veio trabalhar em cima das pessoas que mais precisavam. Aqueles que não estavam, ele deixou para um outro momento. Mas ainda assim você não viu em nenhum momento ele se negar a atender alguém. Jamais. Seja a hora que for, o dia que for. A gente vê a figura do Chico Xavier aqui no Brasil. Já desencarnou, mas está bem presente na nossa memória. Era interessante. Chico vinha para o centro trabalhar, 5 horas da tarde, devagarzinho, já com as limitações da idade. E alguns trabalhadores: vamos Chico, vamos Chico, vamos Chico, mais rápido, para a gente começar logo o trabalho, tem hora. E ele vinha falando com todo mundo. Todo mundo ele parava, falava. Atendia a todos com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. E atendendo. Dava uma determinada hora, aquele público ia, naturalmente, foi atendido e ia voltando para as suas casas. Mas o amor com que ele abraçava aquele trabalho, das 5 horas da tarde até 2, 3, 4 horas da manhã, era o mesmo. Se precisasse virar, virava. E às vezes nós não fazemos isso. Nós vamos para o nosso trabalho e dizemos assim: nossa, hoje é segunda-feira, lá vou eu para aquele trabalho. Que bom que vocês tenham um trabalho. Já pensou se vocês não tivessem? Como ia ser para comprar roupa de marca? Para ir para o shopping? Comer a batata frita com Coca-Cola? Então não vamos reclamar daquilo que nós temos. Vamos procurar valorizar aquilo que nós temos, aproveitar aquilo que nós temos. Pode ser que eu não esteja vivo amanhã. Já pensaram nisso? Já pensaram se cada um de nós aqui fôssemos desencarnar hoje? Existem esses desastres coletivos, né? Cai um avião, desaba um prédio, seja lá o que for, pronto. Morre todo mundo junto. A gente ia chegar do lado de lá com que pensamento? Eu aposto com vocês, tenho R$2 aqui no bolso, eu aposto os R$2 aqui no bolso, que a maioria dizia assim: puxa vida, eu devia ter feito tal coisa. Sabe aquela música que diz: eu devia ter amado mais, respeitado mais, ter visto o sol se pôr? Quantos de nós aproveitamos isso? Eu morava longe da praia, era 2 horas para ir para a praia. Eu ia com a maior alegria. Hoje eu moro bem pertinho da praia. Quase não vou. É interessante, né? A gente vai perdendo às vezes de aproveitar as oportunidades da vida, do dia a dia. Aproveitar aquela pessoa que está do nosso lado. Não, peraí, agora não tenho tempo não. E a pessoa está lá no celular, no Facebook, no WhatsApp. Não, daqui a pouco você fala, vai terminar o capítulo da novela agora, daqui a pouco a gente conversa. Pode ser que enquanto você esteja vendo a novela, aquela pessoa se levante para ir ao banheiro, desmaia, tenha um perimpá qualquer, morra, e você perdeu de falar com aquela pessoa. E aí eu vou ser bem trágico, nunca mais você fala com aquela pessoa. Nem cabe na boca de um espírita, né? Se a gente sabe que a vida continua, nunca mais não cabe. E eu falo isso de propósito, a gente precisa perder esse medo da morte. Para que ter medo da morte? A morte não existe, é só uma passagem.
Tentem se imaginar presidiários. Vocês estão num presídio cumprindo a pena de vocês. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, seja o tempo que for. E aí, num belo dia, vem o carcereiro e diz: fulano, vamos embora, estás livre. Abre-se o portão, você olha para aquele mundão, doido para curtir a rua. Você não sabe nem o que você vai fazer de tanta coisa que tem lá na rua para fazer. Porque você passou a vida toda preso. Assim somos nós nesse corpo de carne. Somos como presidiários, presos. Tem um monte de coisa para a gente aproveitar no plano espiritual. Não tem motivo para ter medo da morte. Não tem motivo para ter medo dos espíritos. São pessoas como nós. Meu pai desencarna. Aliás, já desencarnou. Aí, de repente, estou passando de um quarto para o outro, vejo ele. Ah, meu Deus do céu, meu pai. Por que o medo? Não é o meu pai? Ainda há pouco eu não estava chorando, dizendo que amava, a saudade enorme, a falta que faz. Por que ter medo? E nós, às vezes, somos assim. Eu diria a vocês que eu tenho mais medo dos encarnados. Esses podem me fazer um mal direto, me dar um tapa, roubar, o que for, do que dos desencarnados. Pensa, reflete sobre isso. E aí, novamente, voltando para a figura do Mestre Jesus, ele disse assim: vós sois deuses. É uma frase forte. Vós sois deuses. Eu sou um Deus? Sou. Posso amar ou odiar. Posso construir ou destruir. Posso respeitar ou desrespeitar. Posso ter um filho, como Maria teve, ou não ter nenhum. É uma escolha minha. São faculdades. Deus poderia fazer tudo isso. Eu posso fazer tudo isso. Mas por acaso Deus mata alguém, destrói alguém, fala mal de alguém? Não. É preciso que a gente siga os mesmos passos, vocês não acham? Mesma trajetória, mesma linha. Quando Jesus disse: fazei brilhar a vossa luz, como é que eu vou fazer brilhar a minha luz? Comprando uma lanterna? Não. Fazendo as coisas certas. Respeitando o próximo. Caminhando de acordo com a vontade de Jesus. E aí no meu dia a dia o guarda me para, porque eu cometi uma infração, vai me passar uma multa. Seu guarda, alivia aí R$20. E se aquele guarda fosse Jesus? Já pensaram nisso? Jesus disfarçado de guarda municipal. Você iria subornar Jesus? Aí eu sou casado, tenho a minha esposa, ela me arretou, eu dou um tapão nela. Está na lei, não posso fazer isso. E se a minha esposa fosse Maria? Eu daria? É preciso que às vezes a gente faça essas colocações. Estou numa situação difícil na minha vida, eu não sei o que fazer. E se fosse Jesus no meu lugar? O que ele faria? Não, mas o camarada está me abusando, ele está me prejudicando demais, eu não aguento mais isso não, eu vou lá tomar satisfação com ele. Se fosse Jesus, era assim que ele agiria? Se a gente vai nessa linha do respeito, eu nem vou tão alto como Jesus falou: amai ao próximo, amai aos vossos inimigos. Estou pegando bem baixo, bem rasteiro, respeito. Se a gente começasse a se respeitar, a gente teria uma convivência muito melhor no dia a dia. Em todos os locais, dentro de casa, com os vizinhos, no local de trabalho, no trânsito. É interessante, um dia desses eu peguei um elevador, aí uma senhora chegou, aliás, vinha chegando, e o elevador ia chegar mais rápido.
Aí eu de propósito segurei, porque senão eu entraria, a porta fecharia e ela não teria pego o elevador. Aí eu segurei, quando ela chegou perto, ela começou a me olhar assim de alto a baixo. Eu acho que na cabeça dela ela pensou assim, vai me assaltar. Eu não falei nada, entrei, porque eu já pressenti a olhada, fiquei quietinho no meu canto. Já é um preconceito da minha parte, né? De repente. Mas fiquei quietinho lá no meu canto. Quando a senhora vai, porque ela não apertou. Acho que o medo dela de mim foi tão grande que ela nem apertou o botão. Quando a senhora vai, eu apertei o meu primeiro, para ela ver que eu ia para o andar. Vou para o andar tal, apertei o dela. Quando chegou no andar, eu só segurei a porta para ela passar. Aí ela olhou para trás, fez obrigado, com um olhar bem estranho. Me senti um alienígena. Aí eu fiz, por quê? Você foi tão gentil. Aí eu fiz, não fiz nada demais. Não, mas é porque a gente não vê isso. Por que é que a gente não vê isso? Eu tenho certeza que o pai e a mãe de todo mundo ensinou isso aqui. Por que é que a gente esquece? Por que é que a gente deixa para lá? A gente abre a porta, o vizinho de porta vai saindo também, a gente não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aí quando chega no final do ano, Natal, recebi o 13º, compro presente para todo mundo. Final de ano, vamos todos nós nos abraçar, nos beijar, lá na praia, confraternizar. Vai chegando o carnaval, o clima muda, vira o oposto, parece que fica de cabeça para baixo. Depois do carnaval, começa o ano letivo começa. Os estudantes, todos nós, alunos dessa grande escola que é a vida, a gente começa. E aí os comportamentos ficam os normais do dia a dia. Por que é que a gente não mantém aquele clima de Natal e Ano Novo o ano todinho? Se respeitando, se confraternizando. É simples, é só começar. É só exercitar. É um exercício que você vai fazer diário. Mas lembrem-se, começa com vocês. É olhar no espelho e dizer, eu sou lindo. Não é não, Teresa? É a gente se acreditar. É quando a gente chega assim na vaga e dizer assim, essa vaga é minha. Vou fazer a entrevista e vai dar tudo certo. E confiante. Isso é se respeitar. Isso é se amar. Vocês já repararam uma coisa? Na sala de aula, no meu sexta série, que chamava, enfim, naquela época, tinha um menino na sala que jogava bolinha de papel, ninguém pegava. Um único dia que eu fui pegar uma bolinha, amassar e jogar em alguém, a professora virou na hora e me pegou. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vários de vocês em situações parecidas ou em locais diferentes, mas situações parecidas. Você vai fazer, e hoje eu percebo claramente, aquele garoto que fazia aquilo sempre, ele ia confiante, ele ia certo. Eu sou o cara, eu sou o tal, eu vou lá, eu faço e ninguém me pega. Aí eu, que fui fazer pela primeira vez, todo sem graça, todo envergonhado, sem confiança, já era, fui pego. E nós somos assim. A gente vai sem confiança em nós mesmos para a vaga do emprego, para paquerar a menina, para subir na tribuna. Aí eu nem subi, vim aqui para baixo. A gente fica assim, nesse nível de desrespeito pessoal. Aí a gente chega aqui e diz, meu irmão, minha irmã, precisamos nos amar. Aí vai lá para dentro trabalhar. Aí o Espírito começa a pronunciar-se. Aí a gente, como doutrinador, começa a falar. Aí o Espírito vem e diz assim, por que tu está falando isso? Tu não faz nada disso.
Vê que situação delicada. É fácil mentir para mim, é fácil mentir para os outros. Não estou vendo os espíritos do meu lado e de repente eles estão me observando no dia a dia e estão vendo que eu faço tudo errado. Não faço nada daquilo que eu chego aqui dentro do centro falando para fazer que é o certo. É aquela história do mentira tem perna curta, né? E aí é interessante a gente observar que ninguém é perfeito. Eu não sou, eles não são. Mas nem por isso eu devo desistir. Eu devo continuar lutando, batalhando, tentando. Como, por exemplo, Maria. Imagina vocês serem mãe de Jesus, verem o filho de vocês sendo massacrado no meio da rua, verbalmente, massacrado fisicamente, crucificado, e foi uma morte demorada, dolorosa, e continuar a reencarnação, amando e respeitando a todos, trabalhando para o bem de todos. Será que a gente faria isso? Alguns de nós ficamos logo revoltados, né? Eu não quero mais saber disso, não. Não vou mais para aquele lugar ajudar ninguém, não, porque afinal de contas ninguém me ajuda. A gente desiste da vida, quer logo cometer um suicídio. Outra bobeira nossa. Acabamos de falar que a morte não existe. Aí eu me mato. Vou chegar do lado de lá e vou dar de cara com quem? Comigo. Não adiantou de nada. Eu tiro a minha vida aqui para me livrar dos meus problemas. Chego de lá e dou de cara comigo e relembro todos os problemas que eu tive. Alguns eu não resolvi com o desencarne. Alguns eu vou ter que abraçar de novo. E aí fica a dica. Se você tem aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa... Amigo não, né? Que amigo a gente descarta quando a gente não gosta, quando ele pisa na bola com a gente. Não é assim que a gente faz? Mas parente já é complicado, né? Eu tenho um irmão, um tio, uma tia, não suporto ele, mas é reunião de Natal, ele vai estar lá, vou ter que... Lá vem meu avô com aquelas brincadeiras chatas. Minha sogra, oh, meu Deus do céu. Façam um esforço para recuperar esse relacionamento que vocês têm com essas pessoas difíceis. É melhor trabalhar logo agora e fazer as pazes do que deixar para outra reencarnação e vir numa condição pior. Imagina, se nessa vida ela é só sua sogra, na próxima você tem que casar com ela. Complicou, né? Não é melhor fazer as pazes logo agora? Na próxima ela pode vir como vizinha, já ficou mais fácil. É preciso que a gente comece a consertar as coisas. E quando eu digo consertar é de propósito, porque quem quebrou fomos nós mesmos. A gente é estabanado. A gente pega um celular assim, nem lê o manual, vai logo ligando. Quando vê, fez besteira, queimou, estragou alguma coisa. E assim somos nós no relacionamento com as pessoas. A gente vai logo agindo, vai logo falando. E não para refletir, será que o outro gosta desse tipo de brincadeira que eu faço? Será que o outro aceita esse tipo de situação que eu vou criar? Será que essa palavra, se ele falasse comigo, eu ia aceitar? A gente fala para o outro, né? Mas quando é conosco, a gente não gosta da brincadeira. Eu já passei muito por isso. A pessoa fazia uma brincadeira, aí no dia que eu fui tirar, eu não gosto dessa brincadeira não. Poxa, mas você passou a vida inteira fazendo comigo, como é que você não gosta? Então é preciso que a gente conserte as coisas e passe a não fazer mais errado. Na Bíblia a gente lê assim, vá e não peques mais, né? Jesus dizendo em várias passagens, vá e não peques mais. Mas a tradução mais apropriada seria vá e não erre mais. A partir do momento que eu não erro mais, que eu começo a fazer as coisas certas, eu deixo de perder tempo tendo que refazer, eu deixo de sofrer, porque a maioria das vezes a gente sofre, né? Pisei na bola com fulano, aí eu começo a ter aquela coisa engasgada dentro de mim que preciso consertar. O fulano pisou na bola comigo e aí eu não consigo perdoar, não consigo deixar para trás. E é importante deixar para trás,
Porque se aquilo fica engasgado dentro de nós, na condição de espíritos, energia pura, podemos começar a transmutar aquela energia numa energia de uma vibração mais baixa. E aí, sem perceber, a gente pode estar dando origem a uma doença, que começa lá no corpo espiritual e vem a aparecer no corpo físico. Aí a gente chega no consultório do médico, faz exame. Não sei o que é isso não. Estou tentando de tudo aqui, já fez todos os exames. Aí vai para o próximo médico, faz exames de novo, faz tratamento, medicamento, tenta de tudo, nada. Vai para o próximo médico, nada. E daqui a pouco a gente começa a ficar até descrente. Que medicina é essa que não resolve? Vou para fora do país se eu tiver dinheiro. É uma medicina bem simples. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Então, se a gente se amar mais, essa energia vai ser toda amor, vai ser toda luz, brilhando numa intensidade cada vez maior. Vocês conhecem alguma pessoa que para ela nunca o tempo está nublado? Bateu com o carro, já desce do carro rindo. Eita, bati com o carro, olha para aí a besteira que eu fiz. A pessoa tira um 0 na prova e eita, minha mãe vai me matar. 0, vou ficar de castigo. A gente conhece pessoas assim, que para elas está tudo bom. E é assim que a gente deveria viver. Está tudo bom, porque de fato está tudo bom. Tudo está como é necessário para o nosso aprendizado. Se eu estou passando por uma situação, aquela situação é necessária para o meu aprendizado. Talvez eu tenha que aprender alguma coisa com aquilo. O quê? Vamos analisar os efeitos? Certa vez eu sofri um período com asma. Batia de médico em médico fazendo tratamento e não tinha jeito. Não dava certo. A asma vinha, bombinhas, injeção, tentei de tudo. Anos depois, conhecendo a doutrina espírita, começando a tentar entender aquilo ali, aí eu comecei a perceber que eu tinha que relaxar mais, não levar as coisas tão a ponto de faca, como se diz no popular, né? E aí eu fui observando que as crises de asma já foram espaçando. E aí eu comecei a pensar, qual é a relação disso? Uma crise de asma te deixa sem ar. Você quer respirar e não consegue. E você sem ar, você não consegue nem ficar em pé. Se o cara estiver te xingando no sinal, você não tem fôlego nem para xingar de volta. Espera aí, eu tenho uma doença que me deixa sem capacidade de revidar? Aí tem. Será que eu não sou uma pessoa muito vingativa? Ou uma pessoa que bateu, levou? Que revido demais? Estou citando um exemplo. Cada um que analise a sua doença e veja como ela está te deixando. O que é que eu faço que eu não estou podendo fazer mais por conta dessa doença? Começo a rever como são os meus passos no dia a dia. Talvez eu descubra a cura. E aí eu fiz a prova dos 9. Aquelas bombinhas lá tem que pingar as gotas, né? 30 gotas. Aí na outra crise de asma, 28. Na outra, 25. Na outra eu fui diminuindo, sem falar nada para os médicos. Aí chegou num dia que eu botei uma gota. Fazia nebulização e fazia efeito. Aí cheguei no consultório do médico. Doutor, quantas gotas tem que botar? 30. Eu só coloquei uma e fez efeito. Impossível. Mas fez, eu não estou mentindo. Impossível, não pode. Está lá na bula, leia a bula. E a gente vai ficar discutindo? Ele está certo. Na parte clínica, na parte física, ele está correto. Só que naquele caso que eu citei para vocês, era algo do espírito. Aí o medicamento físico talvez não alcance. O que alcançou foi o medicamento espiritual. No caso, emocional. Aprender a controlar as minhas emoções. A me comportar com o semelhante.
agir de uma maneira mais calma, serena, tranquila. Analisem. Vejam que na vida tudo caminha para o equilíbrio. Você vai fazer um café, botou pó demais, fica forte, a pessoa não bebe. Botou pó de menos, fica fraco, a pessoa não quer beber. Vai fazer um bolo, botou muito fermento, cresce que sai para fora da vasilha. Botou menos, ele não cresce. Tem que ter a dose exata para tudo. É assim para tudo na vida. Equilíbrio. É isso que a gente tem que buscar. Bom, eu agradeço a todos a oportunidade de vocês, que a gente reflita junto sobre esses ensinamentos. Boa noite. Vou devolver a palavra para a nossa irmã. Vamos pedir ao nosso irmão Romero para fazer a prece final. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, possamos todos nós abrirmos nossos corações e agradecer àqueles irmãos espirituais que se aproximaram de nós através das percepções, nos encontraram e graças a ele nos trouxeram aqui. Esses irmãos necessitados, como todos nós, pedimos, Pai, que possamos sermos merecedores da Tua misericórdia e que possamos dar continuidade aos trabalhos, agradecendo principalmente a cada anjo da guarda, dos senhores, dos nossos, para que fraternalmente possamos sermos abraçados e felizes de a cada momento conhecermos as verdades do Cristo. Em nome de Deus, do Cristo de Deus, gratos, devolvo a palavra à irmã que dirige os trabalhos desta noite. Em nome de Deus, do Mestre Jesus, de nossos irmãos espirituais que trabalham aqui nessa casa em prol do nosso crescimento moral e espiritual, pedimos permissão para encerrar a reunião, a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. E assim seja.